Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquele like se você gostar, certo? Bem, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, só que agora a parte 2. No vídeo anterior a gente viu o que significava Mesopotâmia, terra entre rios, rios Tigre e Eufrates, e também nós vimos os 3 primeiros povos que conquistaram a região, foram os Sumérios, os acádios e também os babilônios. Hoje nós veremos os assírios e também veremos os caldeus, além de algumas curiosidades sobre a religião e também conhecer aí as principais cidades, já que eles foram os responsáveis por criar as primeiras cidades-estado. Então, os assírios começaram a sua conquista por volta do ano 1200 anos antes de Cristo, certo? A grande característica dos assírios, que vai diferenciar dos outros povos, é a questão da sua sociedade ser extremamente militarizada. Tanto é que os assírios eram conhecidos por montar grandes máquinas de guerra. Eram povos altamente guerreiros e se valiam justamente disso aí. Para vocês terem uma ideia, como eles eram tão fortes militarmente, que eles conquistaram a Mesopotâmia, o Egito, a Palestina e ainda mais uma parte da Pérsia. Ou seja, eram povos que usavam a guerra como uma arte, certo? E era a arte de conquistar outros povos, fazer com que esses povos se submetessem ao seu domínio. Então, a principal característica dos assírios é justamente a questão da sociedade militarizada. É um povo que vai se especializar na arte da guerra, certo? Bem, eles eram também chamados como guerreiros terríveis ou temíveis, porque suas práticas, que eles utilizavam no combate e tratavam os prisioneiros era das formas mais violentas que existisse. A morte era pouco, certo? Ou era até algo bom se você morresse logo, mas às vezes a forma que você era tratado, com esquartejamentos, arrancar partes do seu corpo, você estando vivo, certo? Era alguma das práticas que eles tinham, certo? Mas isso aí fazia com que os povos temessem. Então acho que a grande conquista desses povos também, dos assírios, é porque muitos tinham medo de entrar em combate com ele, então preferiam justamente ceder. Mas na maioria, lógico, a maioria dos povos eles iam lutar, porque ninguém queria perder seu espaço. Então os assírios eram conhecidos também por ser guerreiros temíveis. O primeiro rei, ou o rei mais importante dos assírios, chama-se Assurbanipal, certo? Então, se você não pegou esse nome, anota aí. Assurbanipal, certo? Principal cidade assíria será Nínive, que será também a sua capital. E esses povos aí vão desaparecer por volta do século 7 antes de Cristo, que é ali por volta dos anos 700, mais ou menos, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esses povos, os assírios, eles vão dominar por volta de 500 anos a região. Então, é tempo demais. Então, foi uma sociedade que teve uma vida bastante longa por causa justamente do cuidado que eles tinham. E Assurbanipal, como foi o primeiro rei dos assírios e o mais importante de todos, ele tratava tudo com mãos de ferro, era um verdadeiro ditador e exigia muito de seus soldados. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os caldeus, o último povo a conquistar aí a região da Mesopotâmia. Bem, eles serão responsáveis por fundar o segundo império da Babilônia. O primeiro foi fundado, certo? Lá junto com os amoritas, que são os babilônios, e eles vão agora fundar o segundo império por volta do ano 612 a.C., certo? O principal rei dos caldeus será Nabucodonosor. Nome esquisitinho, Mas anota aí para você não esquecer. Nabucodonosor, ok? Bem, uma coisa bem interessante que vale a pena, a gente ressaltar
é que os caldeus eles vão se especializar em grandes construções, certo? Ou seja, eles buscavam mais a questão de embelezamentos. Eles vão criar os jardins suspensos da Babilônia, que são verdadeiros locais que, né, são considerados grandes paraísos, né? Os jardins suspensos, que depois você pode até na internet buscar uma imagem aí, que é bem legal. E também vão ser responsáveis por fundar a Torre de Babel, criar essa Torre de Babel. Qual era o objetivo dessa Torre de Babel? Era alcançar o céu. Segundo a Bíblia, certo? Os estudos bíblicos, a Torre de Babel tinha como esse objetivo alcançar o céu, ou seja, chegar mais próximo de Deus. E Deus, vendo isso, não gostou. E o que foi que ele fez? Ele fez com que cada homem que construía aquela torre falasse um idioma diferente. Acreditava-se, certo, segundo a Bíblia, que até antes da construção da Torre de Babel, todos os homens falavam um idioma só. Então, eles conseguiam se comunicar facilmente e assim conseguiam construir o seu monumento. A partir do momento que a torre foi crescendo cada vez mais, certo? Deus, vendo isso, colocou para que cada um desses homens falasse um idioma diferente. Com cada homem falando um idioma diferente, esses povos não tinham mais como se comunicar, então não tinham mais como as ideias bater. E por isso a Torre de Babel acabou não chegando ao seu estágio, que era alcançar o céu. Hoje em dia, essa Torre de Babel não existe mais, certo? Apenas alguns restos dela, depois que foi destruída por alguns ataques na região, certo? Lembrando, a região que hoje ocupa a Mesopotâmia é parte que era o Iraque, o Kuwait, a Palestina, certo? Bem, só que esses povos também, os caldeus aí, eles são um povo também que vão conquistar algumas regiões, certo? Para vocês terem ideia, eles vão conquistar a Palestina e também vão conquistar e dominar boa parte da Mesopotâmia. O interessante é da Palestina, depois a gente vai ver a questão dos povos hebreus, os fenícios e até mesmo os povos persas. Agora, os caldeus, eles não tiveram uma vida longa não, tá? Lembrando, eles fundaram o segundo império da Babilônia por volta do ano de 612 a.C. e em 539 a.C. eles vão acabar sendo conquistados e dominados pelos persas. Por quê? Com a morte de Nabucodonosor, o império vai enfraquecer, já que tudo estava nas mãos deles, e esses povos aí vão ficar entregues à própria sorte. Por isso que eles serão aí conquistados pelos povos persas, tá ok? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a religião dos povos da Mesopotâmia, certo? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Só para você ter uma ideia, alguns deuses, nós tínhamos Marduk, que era o deus da Babilônia e também o deus do comércio, Shamash, que era o deus do sol, Anu, que era o deus do céu, Enlil, que é o deus do ar, Ea é a deusa da água, Star é a deusa do amor e da guerra, e Tammuz, que é o deus da vegetação. Só para vocês terem uma ideia, esses deuses aí, cada um se refere a um elemento da natureza. A mesma coisa que acontece com romanos e com gregos, né? Eles também têm seus próprios deuses, como os egípcios também terão seus deuses. Então é interessante isso, eles não têm essa noção de Deus único. Não, cada deus é responsável por alguma coisa que vier a acontecer, algum elemento da natureza. Por exemplo, Marduk, né, que é o deus da Babilônia e do comércio, a ele é atribuída a questão do grande dilúvio, né? Que tem a história também da Arca de Noé. Só para vocês, né, terem uma noção aí. No caso, quando a gente fala de Star, que é a deusa do amor, nós temos Afrodite lá na Grécia. Aqui nós também temos uma deusa do amor, chama-se Star. Nós temos aqui Shamash, que é o deus sol, que é quem brilha. Nós temos aí também Ea, que é a deusa da água. E aí, lembrando, né, a Mesopotâmia ela fica entre duas regiões, né? E dois rios, principalmente, que é os rios Tigre e Eufrates. Então era muito importante ter essa conexão aí com a deusa da água. E o deus do sol também é importante para que a agricultura
possa assim florescer. Por isso nós temos também o deus da vegetação, que é Thanos, certo? São vários deuses, só que esses aí são os mais importantes, certo? Então, Marduk, Shamash, Anu, Enlil, Ea, Star e Thanos, certo? Esses aí são alguns deuses. Então, lembrando, religião era politeísta, acreditavam em vários deuses. Depois, né, como os hebreus, os fenícios, é que a gente vai ver o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Mas por enquanto, a gente vai ficar aqui com o politeísmo, certo? E também, já que eu, né, falei no vídeo anterior das cidades, né, que foram fundadas pelos povos, né, da Mesopotâmia, que quem assistiu o vídeo anterior, certo? Eu falava sobre a questão dos acádios, né, que fundaram Ur, Uruk, Nippur, certo? As cidades acadianas. Só que muitas foram as cidades criadas. Nós tivemos esse Ur, Uruk, Nippur, Atra, Acádia, que foi fundado pelos povos acadianos, Babilônia, tivemos Arcac, Kish, Babel e Nirub, certo? Essas aí foram as principais cidades fundadas pelos povos mesopotâmicos, certo? Então, ó, Ur, Uruk, Nippur, Ninive, Atra, Acádia, Babilônia, Acade, Kish, Babel e Niru, certo? São 11 cidades aí que foram criadas pelos povos, certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez, se inscreve no meu canal, dá aquele like, ativa o sininho, certo? E só lembrando, os povos que fundaram a Mesopotâmia foram sumérios, acádios, amoritas, ou babilônios, assírios e caldeus. Foram esses 5 povos. Então, é importante que você saiba quais são as características de cada um desses povos, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!